Às vezes, a manipulação emocional não chega batendo a porta. Ela entra devagar, quase invisível, se disfarça de carinho, cuidado e até de preocupação. E quando você percebe, já não sabe mais onde termina a sua vontade e começa a influência do outro. O mais perigoso? Os sinais são tão sutis que passam despercebidos até por quem acha que nunca cairia nisso. Hoje, você vai enxergar aquilo que muita gente sente, mas poucas pessoas conseguem identificar a tempo. 1. O elogio condicionado, quando o afeto vira ferramenta de controle. Às vezes, a manipulação emocional começa com algo que parece inofensivo, um elogio. Só que quando você olha com um pouco mais de atenção, e a psicologia ajuda bastante nisso, percebe que aquele "você é incrível quando faz do meu jeito" não é exatamente carinho. É como se a pessoa colocasse uma etiqueta invisível no seu valor, e essa etiqueta tivesse um preço: obedecer. E é aí que muita gente cai, achando que está recebendo afeto, quando na verdade está sendo treinada sem perceber. É como quando alguém te oferece um chocolate, mas só depois que você faz o que ela quer. No começo é gostoso, mas logo vira moeda de troca. Se você já sentiu aquela sensação estranha de que precisa merecer o mínimo de atenção, é bem provável que exista manipulação por trás. E veja, isso não significa que a outra pessoa é um vilão de filme, mas que aprendeu, consciente ou não, a usar elogios como alavanca emocional. A psicologia explica que o cérebro adora recompensas, mesmo quando elas vêm de forma tortuosa. Por isso, quando um elogio aparece logo depois de você ceder, o cérebro registra como algo positivo e você acaba repetindo o comportamento. É quase como treinar um cachorro, mas com sentimentos humanos no meio, o que deixa tudo mais confuso. Um bom teste prático é observar que tipo de elogios você recebe. Eles vêm de forma espontânea ou surgem sempre depois que você age de acordo com as expectativas de alguém? Faça esse exercício mental. Imagine alguém dizendo: "Adorei o que você fez." E agora imagine a mesma frase com um finalzinho venenoso, tipo: "Mas podia ser assim sempre, né?" Sentiu a diferença? É sutil, mas profundamente significativa. E quando você percebe esse padrão, abre espaço para enxergar os próximos sinais, porque manipulador raramente usa só uma estratégia. 2. A distorção sutil da realidade, o início da perda de autoconfiança. Sabe quando alguém começa a questionar coisas que você tem certeza absoluta que aconteceram? É aí que a manipulação mostra os dentes, bem devagar, quase invisível. A psicologia chama isso de gaslighting, mas na prática é quando a pessoa joga aquela frase que desmonta sua confiança. "Nossa, você entendeu tudo errado, de novo." Parece pequeno, mas mexe com a cabeça. Com o tempo, você começa a revisar cada memória como se fosse um detetive inseguro do próprio passado. E esse é exatamente o plano: minar sua percepção só um pouquinho, até você depender da versão da outra pessoa. O curioso é que isso geralmente não começa com situações grandes. Os manipuladores preferem começar com detalhes bobos, horários, palavras, pequenas situações do dia a dia. Como "eu nunca disse isso", quando você sabe que disse. Ou "você está muito sensível", quando você está apenas expressando um desconforto legítimo. Esses pequenos deslocamentos emocionais fazem você duvidar do seu julgamento. E quando a autoconfiança balança, o resto vem junto. A psicologia explica que nossa mente tende a acreditar em quem amamos ou confiamos, o que deixa o manipulador ainda mais confortável para continuar. Se quiser um jeito simples de identificar isso, tente registrar suas percepções, mentalmente ou até num bloco de notas. Funciona como um antídoto, porque quando a pessoa tenta distorcer a realidade, você tem uma referência concreta. E claro, não precisa virar Sherlock Holmes, mas só de ter clareza, a dinâmica muda. O manipulador percebe que você não é tão fácil de dobrar e começa a recuar. E curiosamente, quando essa tática perde força, outra costuma entrar em cena. E é aí que chegamos a um comportamento clássico da manipulação emocional que muita gente sente,
mas poucas pessoas conseguem identificar a tempo. 3. A alternância entre carinho e frieza, o ciclo emocional que prende. Esse é um dos sinais mais traiçoeiros, porque mistura a emoção com expectativa, e isso mexe com qualquer pessoa. Um dia, o manipulador tá caloroso, presente, cheio de atenção. No outro, some como se tivesse evaporado. E aí você fica tentando entender o que fez de errado, quando na verdade não fez nada. A psicologia explica bem esse vai e volta. É uma forma de condicionamento emocional. A pessoa te dá carinho só o suficiente para você querer mais e depois retira para te deixar inseguro. É como se abrisse a porta do afeto e logo em seguida batesse ela na sua cara. No começo é gostoso, mas logo vira moeda de troca. Se você já sentiu aquela sensação estranha de que precisa merecer o mínimo de atenção, é bem provável que exista manipulação por trás. E veja, isso não significa que a outra pessoa é um vilão de filme, mas que aprendeu, consciente ou não, a usar elogios como alavanca emocional. A psicologia explica que o cérebro adora recompensas, mesmo quando elas vêm de forma tortuosa. Por isso, quando um elogio aparece logo depois de você ceder, o cérebro registra como algo positivo e você acaba repetindo o comportamento. É quase como treinar um cachorro, mas com sentimentos humanos no meio, o que deixa tudo mais confuso. Um bom teste prático é observar que tipo de elogios você recebe. Eles vêm de forma espontânea ou surgem sempre depois que você age de acordo com as expectativas de alguém? Faça esse exercício mental. Imagine alguém dizendo, adorei o que você fez. E agora imagine a mesma frase com um finalzinho venenoso, tipo, mas podia ser assim sempre, né? Sentiu a diferença? É sutil, mas profundamente significativa. E quando você percebe esse padrão, abre espaço para enxergar os próximos sinais, porque manipulador raramente usa só uma estratégia. 4. O papel de vítima, o manipulador que inverte culpa e responsabilidade. Aqui entramos em um dos truques mais clássicos e, ao mesmo tempo, mais difíceis de enxergar. O manipulador veste a capa de vítima com uma naturalidade quase profissional. É aquele momento em que, mesmo tendo feito algo claramente errado, ele consegue virar o jogo e te fazer sentir culpado, como se você tivesse exagerado, cobrado demais ou sido demais duro demais. A psicologia descreve isso como uma inversão emocional, uma espécie de malabarismo afetivo em que um manipulador desloca o foco da própria atitude e coloca o holofote em qualquer coisa que faça você se sentir responsável pelo desconforto dele. E sem perceber, você começa a se desculpar pelo que não fez. O mais curioso é que isso quase nunca acontece de forma explosiva. Vem sempre no tom certo, na hora certa, com aquele ar de fragilidade que desmonta você. Algo como, eu só reagi assim porque você me deixou nervoso. Ou, desculpa, eu realmente tento, mas você sabe como é difícil para mim. Parece inocente, mas é um mecanismo bem calculado. A psicologia mostra que quando alguém se coloca como vítima, nosso instinto empático entra em cena automaticamente. E quem tem coração mole, que é a maioria, acaba cedendo, achando que precisa consertar o estado emocional do outro. E perceber isso é o ponto em que tudo começa a fazer sentido, porque quando você entende o papel de vítima, todos os sinais anteriores se conectam de um jeito que revela o padrão completo. Se algum desses sinais fez sentido para você, saiba que não é fraqueza, é consciência. E consciência é o primeiro passo para recuperar a sua liberdade emocional. Se você quiser entender ainda mais sobre comportamento humano, psicologia e relacionamentos, se inscreva no canal agora. Ative as notificações porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esses padrões escondidos e talvez revelar verdades que você nunca imaginou.